Olá, meus bons alunos, tudo bem com vocês? Vamos corrigir os exercícios da página 166. A letra A: 2 vezes 3 elevado a x menos 2, que é igual a 162. Esse 2, ele está multiplicando, portanto, ele pode passar para o outro lado da igualdade dividindo. 162 divide por 2 dá 81. Fatora 81, 3 à quarta. Cancela a base que está igual, vai sobrar o expoente. X menos 2 é igual a 4. Passa esse 2 para cá, 4 mais 2 dá 6. Solução é igual a 6. Observação. A gente pode passar o 2 para cá dividindo, porque só tem dois termos, ó, um antes do igual e outro depois do igual. Se tivesse mais alguma coisa aqui, ó, tipo mais 3 elevado a alguma coisa, ou mais qualquer número elevado a alguma coisa, aí não poderia passar esse 2 dividindo, tá? Então só pode passar o número que está multiplicando por outro lado dividindo, quando são apenas dois termos, um termo antes do igual e o outro termo depois do igual, certinho? O fato de ser multiplicação aqui, ó, não muda o fato de que é um termo só. Isso aqui, ó, a gente considera um termo só, ok? Mas se fosse 2 mais, aí já não seria um termo só, seria dois termos. Agora, quando é vezes, a gente considera como sendo um termo só. Então, vamos para o próximo. Letra B. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 75 divide por 3 dá 25. Fatora o 25, 5 ao quadrado. Cancela a base 5, vai sobrar x menos 1, que é igual a 2. Passa o menos 1 para o outro lado, muda o sinal. 2 mais 1, 3, solução é 3. Vamos para a letra C. O 5 passa para cá dividindo. 160 divide por 5 dá 32. Fatora o 32, 2 elevado a 5. Cancela a base 2, x ao quadrado menos 4 é igual a 5. X ao quadrado menos 4 é igual a 5, passa esse menos 4 para cá e muda o sinal. Então vai ficar 5 mais 4. 5 mais 4 é 9. X ao quadrado é igual a 9. Sempre que tiver uma equação do segundo grau nesse formato, uma letra ao quadrado igual a um número, é só colocar raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Só que aí tem que lembrar que, por ser equação do segundo grau, vai ser mais ou menos a raiz. Mais ou menos 3. Então, tá aqui, ó, menos 3 e mais 3. Por que que fica sendo mais ou menos? Por causa da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos para o próximo. Letra D. O 10 que está multiplicando passa para cá dividindo. 10 divide por 10 dá 1. Agora, pessoal, fica bem atento. Sempre que aparecer igual a 1 em uma equação exponencial, a gente pode repetir a base que está de cá, no caso é 2, a gente pode repetir ela elevada a zero. Por quê? Porque queremos igualar as bases. Então, lógico, tem que ser 2. E 2 elevado a zero dá 1. Então, sempre que for 1 no resultado, você pode pôr qualquer base elevada a zero. Qualquer base elevada a zero. Então, como eu preciso de base 2, 2 elevado a zero. Cancelei a base, x mais 3 é igual a zero. Passo 3 para cá e mudo o sinal. X é igual a menos 3. 43 agora. Agora já mudou o formato, ó. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x, que é igual a 48. Lembra o seguinte, quando o expoente está somando, é porque houve uma multiplicação de potência de mesma base. Lembra da regrinha da potência? Quando é multiplicação de potência de mesma base, soma o expoente.
Então, sempre que houver aqui, ó, x mais 1, x menos 1, qualquer que seja o número, estou falando 1 porque é o que está aqui, né? Quando você tiver uma soma ou uma subtração no expoente, você separa multiplicando. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, mais 2 elevado a x, que é 48. Agora, nós vamos usar um artifício para a gente resolver isso daqui. O artifício é o seguinte: nós vamos pegar 2 elevado a x e vamos substituir por uma variável. No caso, eu estou colocando y, tá? Pode ser qualquer variável. Então, olha, 2 elevado a x, eu estou falando que se chama y, tá? De novo, ó, 2 elevado a x, eu estou falando que se chama y. Então, tá aí, ó, onde tinha 2 elevado a x, colocou y. Agora, 2y, ó, y vezes 2, 2y. 2y mais y, que vai dar 3y. Então, a minha conta ficou sendo 3y igual a 48. 3 está multiplicando, passa dividindo. 48 divide por 3 dá 16. Tá? Agora, veja bem, o y vale 16. Mas o exercício quer saber o valor de x. E aí você retorna, então, na substituição que foi feita. Qual foi a substituição? 2 elevado a x igual a y, certo? 2 elevado a x é igual a y. Tá aqui, ó. Então, troco o y por 2 elevado a x. Eu retorno, eu faço a inversão da troca, tá? 2 elevado a x, que é igual a 16. 16 fatorado dá 2 a quarta. Cancelou a base, x é 4. A solução é 4. Ok? 43b. 2 elevado a x mais 3, mais 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x, que é 88. Separa, multiplicando, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Aqui também, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. E aqui continua 2 elevado a x. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a x substituiu por y. 2 elevado a x substituiu por y. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a x substituiu por y. Então vai ficar 8y mais 2y mais y, que é igual a 88. Então vai somar isso daqui, ó, vai dar 8, 10, 11y. 11y é 88. O 11 está multiplicando, passa dividindo. 88 dividido por 11 dá 8. Agora volta, ó, retorna. O 2 elevado a x retorna. Então 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo, porque fatorou 8. Cancela a base, x é igual a 3. Solução é igual a 3. Vamos para o próximo. Vamos continuar então. 43c. Esse 7 elevado a x menos 1 a gente separa numa multiplicação. 7 elevado a x vezes 7 elevado a menos 1. Onde tem 7 elevado a x, vamos trocar por y. Tá aqui e aqui. 7 elevado a menos 1, quando o expoente é negativo, inverte a base. Vai ficar 1 sobre 7. Y multiplicado por 1 sobre 7 multiplica no numerador. Vai ficar 1 vezes y, que dá y. Y sobre 7. Põe 1 debaixo do y, põe 1 debaixo do 8, tira mínimo múltiplo comum de 1 e 7, que vai dar 7. 7 divide por 1 é 7 vezes y, 7y. 7 divide por 7 dá 1 vezes y, dá y. 7 divide por 1 é 7 vezes 8, 56. Cancela o mínimo múltiplo comum, que vai dar 8y. Depois passa dividindo, y é 7. Nós encontramos o y, mas nós precisamos encontrar o x. Então agora a gente volta e faz o inverso da troca que a gente fez. Então nós vamos voltar o 7 elevado a x, ó, porque a gente tinha trocado. 7 elevado a x a gente tinha colocado y, desse jeito aqui. E agora, ó, o y vale 7. 7 elevado a x é igual a 7, expoente do 7 é 1. Cancela a base, x é igual a 1. Essa é a solução.
Agora o 43, letra D. Separa essa parte aqui, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Troca o 2 elevado a x por y. Multiplica, vai ficar y sobre 2. Coloca 1 debaixo do 4y e também debaixo do 72. Tira mínimo múltiplo comum de 1 e 2, que vai dar 2. 2 divide por 1 é 2 vezes 4y, dá 8y. 2 divide por 2 dá 1 vezes y, dá y. 2 divide por 1 é 2 vezes 72, vai dar 144. Eu não pus ele aqui, mas eu pus aqui, ó. Estão acompanhando? Ó? 2 divide por 1 é 2 vezes 72, 144. E aí cancelou o mínimo múltiplo comum. Cancelou, passa o 9 para cá dividindo. 144 dividido por 9 dá 16. Encontramos o y, mas nós precisamos do x. Então a gente volta e faz essa continha. 2 elevado a x vale y, 2 elevado a x vale 16, fatório 16, cancela a base, x é igual a 4. Ok? Solução é 4. Vamos para o próximo. 46. Um sistema. Então nós vamos primeiro fazer essa equação de cima, o que der para fazer com ela. Então vamos lá, ó. Repetiu ela. A base aqui é 3, nós temos que igualar a base, então nós vamos pôr 3 aqui também. E para dar esse resultado 1, tem que ser 3 elevado a 0. Correto? Então sempre que for 1 igual a 1, você repete a outra base elevada a 0. Cancela a base, x mais y é 0. Deixa essa equação, por enquanto, porque tem duas variáveis, não tem como terminar ela. E faz a outra conta, essa daqui, ó. Essa daqui já está a base igual, ó. Então é só colocar expoente 1. Quando não aparece expoente, a gente considera 1. Cancelou a base, x mais 2y vale 1. Deixa ela parada também, porque não tem como seguir. E agora, como é sistema, a gente monta um sistema com essas duas equações aqui, ó. Tá aqui o sisteminha montado. Multiplica uma delas por menos 1 para poder mudar o sinal e poder cancelar, no caso aqui, o x. Então, multiplicando por menos 1, vai ficar menos x menos y que é igual a 0. Cancela, x com menos x, 2y menos y dá y, tá aqui. E aqui vai dar 0 mais 1, que é 1. Então, o y vale 1. Beleza. Se o y vale 1, você pega uma dessas equações e substitui o y para poder encontrar o x. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar qual, hein? Pega essa daqui mesmo, né? Ó, x mais y vale 1. Vale 0, perdão. X mais y vale 0. Então o y, nós já descobrimos que é 1. Se pôr 1 aqui, fica x mais 1 igual a 0. Aí passa um 1 para o outro lado, x é menos 1. Tá ele aqui, ó, x é menos 1. Certinho? Aí o exercício pediu para fazer x menos y. Como x é menos 1 e o y é 1, vai ficar menos 1, que vai dar menos 2. Certinho? Então aqui, ó, terminou, descobriu o y. Aí eu não pus a continha aqui, mas você pode pegar qualquer uma dessas equações aqui para cima, ó, qualquer uma delas, ó, e substituir o y por 1. No caso eu peguei essa daqui, né? Então, ó, coloquei 1 no lugar do y, ficou o quê? X mais 1, que é igual a 0. Aí eu passo 1 para o outro lado, fica menos 1. X é igual a menos 1, tá aqui. Aí a hora que eu faço x menos y, fica menos 1, que é menos 2. Vamos para o próximo. 47, outro sistema. Só que agora tem x e tem y, não é uma variável só no mesmo sistema. Mas a gente vai seguir o mesmo caminho. Pega uma equação, faz o que der para fazer com ela. Fatora o 4, fatora o 8, está aqui. Né? Esse 1/4, a gente vai fatorar o 4, tá? Mas só que nós fizemos isso aqui mais embaixo. Então vamos seguir aqui, ó. 2 elevado a 2x, 3 elevado a 3y, está aqui, ó, que é igual a 1/4.
Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Tá aqui. Agora, fatorou 4, inverteu a fração, ó, inverteu, então ficou 2 a menos 2. Cancelou a base, 2x mais 3y igual a menos 2. Deixa essa equação parada e vamos para a próxima. Fatora o 9, fatora o 27, né? 2x no expoente, 6, ó, 3 vezes 2, 6y no expoente, que é igual a 3. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. O expoente, quando não aparece, é 1, então aqui é 1, cancelou. 2x mais 6y vale 1. Agora monta um sistema com esta equação e com esta equação. O sistema está montado aqui. Para a gente prosseguir, multiplica uma delas por menos 1. Porque a gente pode, por exemplo, cancelar 2x. Multipliquei a primeira por menos 1. Está aqui. Multiplicando por menos 1, fica desse jeito aqui. Agora sim, ó, cancela 2x negativo com 2x positivo. 6y menos 3y dá 3y. 2 mais 1 dá 3. Passa dividindo agora, ó, y é igual a 3 sobre 3. Ó, esse 3 passa para cá. 3 sobre 3 é 1. Então o y vale 1. Está concluído o y. Para descobrir o x, a gente pega uma equação, qualquer uma daqui para cima. Ó, qualquer uma para poder encontrar o x. Vamos ver aqui. 2x mais 6y, que é igual a 1. Peguei essa daqui. Ó, correto? No lugar do y eu coloco 1. Então vai ficar 6 vezes 1. Então vai ficar 2x mais 6 vezes 1, que é igual a 1. 6 vezes 1 é 6. Está aqui. 6 passa para o outro lado, muda o sinal. 1 menos 6 dá menos 5. Aqui é multiplicação, passa dividindo. Menos 5 sobre 2, descobrimos x. Quando for sistema, o resultado do sistema equivale a um ponto no plano cartesiano. E o ponto no plano cartesiano tem que ser representado dessa maneira. Ó, um parêntese, o valor do x primeiro e o valor do y depois. Então está resolvido aí. Ok? 48. Aqui nós temos fx igual a 4 elevado a x menos 1 e gx igual a 2. Pessoal, fx, gx são indicações de função. Então pode aparecer qualquer letra. F, G, H, qualquer letra. Tá? Normalmente aparece o F, então a gente fica desacostumado dos outros. Então isso aqui, com isso daqui, representa uma função. Tanto o fx quanto o gx representa o valor da reta y do gráfico. Tá? Então, fx com y é a mesma coisa. Gx com y é a mesma coisa. Como ele fala em ponto comum, significa que o fx vai ser igual ao gx. Comum a gente entende como igual, né? Aquilo que eles têm de semelhante. Então vamos lá, ó. O fx vai ser igual ao gx, portanto 4 elevado a x menos 1 vai ser igual a 2. Fatora o 4, multiplica os expoentes, cancela a base. 2x menos 2 é igual a 1, porque quando não aparece expoente, a gente considera 1. 2x menos 2 é igual a 1, passo o menos 2 para o outro lado e muda o sinal. 1 mais 2 é 3, passo o 2 dividindo, então o valor do x está concluído, 3 sobre 2. Né? Mas o exercício falou em ponto. Ponto é aquilo que eu mostrei no exercício anterior, é o valor do x e do y. Então nós temos que descobrir o valor do y, tá certo? Eu falei que tanto o fx quanto o gx representa o y. Então não precisa nem de fazer conta, né? O y é 2, ó. Porque ele fala em ponto comum. Então o y dessa vai ser igual ao y dessa. Portanto o y vai ser 2. Então não precisaria nem de fazer conta. Mas eu fiz uma conta aqui, eu peguei esta equação aqui, ó, e trabalhei com ela. Vamos ver aqui, ó.
Então eu estou querendo descobrir o valor do y, peguei a função que eu tenho, substituí o x por 3 sobre 2, que é o valor que nós encontramos, colocou 1 aqui de baixo, tirou o mínimo múltiplo comum, 2 por 2 é 1 vezes 3 é 3, 2 por 1 é 2 vezes 1 é 2, 3 menos 2 dá 1, 4 elevado a 1 meio. Todo número que tiver elevado a 1 meio, 1 sobre 2, pode ser escrito como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, tá aí, ó, o x e o y concluído. Como ele quer um ponto, a gente tem que responder assim, parênteses, o valor de x e depois o valor de y. Certinho, pessoal? Pessoal, acho que nós terminamos aqui as correções, né? Então, até a próxima, bons estudos. Tchau.